Graça e paz, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos meditando nas mais poderosas orações da Bíblia e vimos na semana passada como a igreja que está em glória orava, ok? Orava não ora, né? Como a igreja em glória ora. Então nós aprendemos ali sobre adoração, sobre soberania, sobre ações de graças, né? E agora nós vamos ver como a igreja que está aqui na terra, servindo, trabalhando, ora. Essa é uma oração, assim, que é um padrão para toda a igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja que orava muito, orava muito. Aqui está uma igreja poderosa em oração, a igreja de Atos. O livro de Atos conta aí os 30 primeiros anos da igreja. É uma igreja muito fervorosa em oração. Ela entende que ela depende de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então ela busca o Senhor em oração. E aqui está relatado uma oração dessa igreja, no capítulo 4 de Atos. E logo depois que os apóstolos foram presos, porque obviamente curaram, fizeram um benefício, né, a um homem que estava aleijado desde nascença, e então ele entra no templo saltando, e ali a guarda do templo prende Tiago, João e Pedro, e no dia seguinte eles são levados diante das autoridades. Então Pedro e João, eles dão uma palavra de Deus, de coragem, de ímpeto, falando de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, que eles haviam crucificado o Senhor da glória, mas Deus o levantou, e pelo nome de Jesus aquele homem tinha sido curado. Eles vendo que não tinham o que fazer, ameaçaram eles e os mandaram embora. E aí começa a oração a partir do versículo 23. Aí vai contar que eles vão até a igreja, então a oração em seguida. Versículo 23 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Eu acho que uma das grandes lições que a gente já começa a aprender antes mesmo da oração é que a dificuldade que um cristão tem, ou que aqui no caso Pedro e João estão tendo, eles trazem para dentro da igreja, eles levam para a família deles, a família da fé, o povo de Deus. E eu acho que isso é o que inicia todo esse processo da oração. E aqui já temos uma lição muito importante para nós. Nós precisamos, irmãos, aprender a compartilhar as necessidades com os irmãos. Não quer dizer que cada necessidade que tivermos, vamos falar para a igreja, alguma coisa assim, mas algumas questões importantes, relevantes, devemos trazer para a igreja, devemos trazer isso para os nossos irmãos. Às vezes são alegrias, às vezes são bênçãos, às vezes são tristezas, às vezes são enfermidades, dores que nós passamos, dificuldades, tribulações que nós temos. Então nós devemos trazer isso para a igreja. É impressionante que o primeiro lugar para onde eles vão, a primeira coisa que eles vão fazer é buscar os irmãos em Cristo. E isso mostra que a oração e a unidade andam juntas. A oração e a unidade são irmãs. Uma é consequência da outra. Estamos unidos e elas se retroalimentam. Quanto mais unidos estamos, mais oramos uns com os outros e uns pelos outros. E quanto mais oramos uns com os outros e uns pelos outros, mais pertencente nos sentimos uns dos outros, mais família nos sentimos, mais solidificada essa unidade fica. Então, orar uns com os outros, orar uns pelos outros, trazer as nossas dores e lutas para dentro da igreja, para os nossos irmãos, saber que os nossos irmãos vão orar conosco, e sem por crítica. Às vezes o irmão cai em pecado, a gente não tem que olhar aquilo como se fosse
acolhimento, ninguém vai aprovar o pecado, ninguém vai abençoar o pecado, nunca, de ninguém. Mas nós vamos acolher uns aos outros, vamos chorar uns com os outros, vamos abraçar uns aos outros, vamos fortalecer uns aos outros e vamos ajudar uns aos outros. Eu acho que isso essa unidade, essa oração que forma essa aliança, esse par maravilhoso, é extraordinário. Isso só alimenta a fé, o amor, a confiança, o respeito que temos uns pelos outros. Isso nos fortalece. Isso é maravilhoso. Então, ouvindo isso, diz o versículo 24: unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Outra lição aqui para a gente. Unânimes. Já viu uma igreja toda em oração? Está aqui essa igreja. Geralmente, e a história da igreja não é apenas a igreja de hoje, mas quando você olha no Antigo Testamento e quando você olha por todo o Novo Testamento, rarissimamente você vai ver isso aqui. Unânimes em oração, em uma só mente, em uma só voz. Essa é uma expressão para uma orquestra que toca, ok? Todos os instrumentos vão tocar ao som, ao comando do maestro. É essa palavra aqui. Então todo mundo orou ao Senhor, todo mundo emitiu sons de oração a Deus, como uma orquestra que é regida pelo Espírito Santo, levanta a voz em adoração ao Senhor. Isso é muito importante. Irmãos, mas isso é muito raro de acontecer. Da história da igreja, os avivamentos geralmente começam com poucas pessoas que normalmente não passam da quantidade de dedos da sua mão. Geralmente é um grupo muito pequeno. Quando não é o que está orando, uma, duas pessoas que estão orando por avivamento, buscando a Deus, e Deus faz algo extraordinário. Mas o bonito aqui, irmãos, é que temos uma igreja inteira, cada irmão, todos eles envolvidos em oração. Em oração. A gente tem oração online, não dá para ser mais fácil. Não tem como ser mais fácil que isso. Você está no conforto lá na sua casa, deitado no sofá, na sua cama. Você tem que apertar um botão e tem irmão que não vem para oração. Impressionante. É só um botão. Então, irmãos, essa experiência que essa igreja tem é muito bonita. Eu oro para que nós possamos ser assim, unânimes em oração. Toda a igreja em oração, todo mundo com o seu coração voltado, buscando, dependendo de Deus. Por quê? Porque quem aprisionou Pedro e João foram os sumos sacerdotes e toda a cúpula dos sacerdotes. Foram as maiores autoridades da nação de Israel. Eles compareceram diante do Sanedrim, dos anciãos, dos 70 anciãos do Sinédrio, aonde Jesus, meses antes, tinha sido apresentado e morto e condenado por eles. Então lá estão João e Pedro diante desses mesmos homens que mataram o Senhor da glória. Irmãos, é uma igreja feita de pescadores, é uma igreja. Você vai encontrar quem aqui? Aquela mulher pecadora que vivia uma vida toda errada, imoral, que lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Você encontrar aqui quem? Zaqueu, o ex-ladrão. Você encontrar aqui quem? O mendigo que estava leproso. Você encontrar essas pessoas na igreja. Eles não têm poder, eles não têm influência, eles não têm dinheiro, eles não têm nada. Eles não são ninguém para aquele. E aquelas pessoas têm muito dinheiro, são as pessoas mais ricas e poderosas da nação de Israel. Eram os sacerdotes, eram as pessoas mais influência junto ao Império Romano, junto a Pôncio Pilatos. Eles tinham influência junto ao rei Herodes. Eram homens riquíssimos e poderosos. E o que a igreja tem? Elas não têm dinheiro, não têm recursos, não têm influência, não tem nada. A igreja não tem nada. Um bando de Zé Ninguéms reunidos. Mas eles têm uma arma.
maior do que qualquer influência dos homens mais poderosos do mundo. Eu lembrando, olhando para esse texto, olhando de Daniel. Daniel está no maior império do mundo, governa o mundo inteiro. E a arma que Daniel tem é a oração. Que Ananias, Misael e Azarias têm a oração. Não tem arma mais poderosa do que a oração. Eu vou lembrar do que eu disse no domingo para você, e que disse ontem na reunião de oração. As suas orações são onipotentes quando elas encontram a santa, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando as suas orações encontram a vontade de Deus, acabou. A sua oração se torna onipotente. Irmãos, se nós entendêssemos isso, nós oraríamos muito mais. Você fez alguma coisa? Não, só orei. Está vendo que a nossa consciência da oração é muito fraca? Irmão, nós temos a arma mais poderosa do mundo. Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra, uma das primeiras ministras do Reino Unido, ela disse o seguinte: eu tenho mais medo de um servo de Deus de joelho orando do que um exército com 10.000 homens armados. Lembra de Eliseu? O exército sírio rodeou a cidade onde ele estava. O moço de Eliseu tremeu e disse: Senhor, ai de nós, vamos morrer. E Eliseu, tranquilo, e disse: Senhor, começa a orar, Senhor, abre os olhos desse moço. Quando ele abriu os olhos, ele viu que o exército de Deus, de carros de fogo, estavam ao redor, se mais os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Se Deus é por nós, e quando as suas orações encontram a vontade de Deus, primeira arma, pede. A segunda, busca o que? A vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer com isso aqui? Eu estou nessa história. O que o Senhor quer? O que a tua palavra diz aqui? Quando você encontrar, use a terceira arma. Bata com todas as lágrimas, com todo o seu coração. Senhor, cumpre a tua vontade. Senhor, tu és justo. Senhor, tu és santo. O Senhor não concorda com essa situação. O Senhor não apoia isso. Senhor, glorifica o teu nome. Deus, cumpre a tua vontade. Foi isso que eles fizeram. E todos aqueles homens, com toda a riqueza, todo o poder e influência, não pararam essa igreja. Não pararam essa igreja. Então, irmão, nós temos a mais poderosa do mundo. Mais poderosa do mundo. A oração. Quando ela encontra a vontade de Deus, ela se torna soberana. Ela se torna onipotente. Aí o céu se move. Aí Deus age na terra. Por meio da nossa oração. Agora vamos entrar na oração? Versículo 24. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Adoração, reconhecimento da grandeza, da majestade, da glória, da soberania, o Criador, o dono de tudo que existe nos céus, de tudo que existe sobre a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 25. Pronto, estão adorando ao Senhor. Foi perseguido, está em luta, foi ameaçado. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Olhe para o Senhor. Veja que Ele
está acima de qualquer pessoa, enfermidade, situação que você esteja passando. Olhe para o Senhor. Olhe para Ele. É a primeira coisa que você tem que fazer. Olhar a majestade, a grandeza. Nunca perca isso de vista. Nunca perca isso de vista. A majestade, a soberania, a glória, o poder de Deus. O Senhor reina. O Senhor reina. Ele morreu naquela cruz. Ele ressuscitou vencendo a morte. Ele foi levado aos céus. O trono está ocupado e é Cristo Jesus que está sentado nele, reinando como por toda a eternidade passada reinou, reina e para sempre reinará. Então é isso que tem que estar na sua mente. E é nisso que o Senhor... Porque se você simplesmente esquece disso, a incredulidade toma o seu coração e os problemas, as dores, os sofrimentos, as angústias ficam maior que tudo. E o que resta é só uma coisa: incredulidade. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Versículo 25: disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo. Veja, eles buscam qual é a vontade de Deus nisso. A primeira coisa, eles adoraram a Deus. A segunda coisa, eles buscaram na palavra de Deus a resposta para aquilo que eles estão passando. Veja, eles estão usando as armas. Estão usando as armas que o Senhor Jesus nos ensinou na oração. O Senhor nos ensina a orar. E Jesus diz: pede, porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abre-se. Então eles pedindo, começam a buscar a vontade de Deus. Aonde na palavra de Deus está descrito o que nós estamos passando? Qual é a resposta de Deus para a situação que estamos passando? E eles então agem no texto, eles citam o texto para Deus. Mostra para Deus: Senhor, eu entendi aqui, na tua palavra, está aqui escrito. O Senhor não pode, o Senhor não quer essa situação, o Senhor não deseja isso. Isso não é para ser assim. Então você mostra a mim. É igual Daniel. Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias tinha dito, Deus tinha dito por meio do profeta Jeremias, que o povo de Israel ficava no cativeiro babilônico por 70 anos. Como eu cheguei lá com 12 ou 15. E hoje eu tenho, rapaz, eu estou com 90 anos, 85. Eita, chegou o tempo. E nós ainda estamos aqui. O que ele vai fazer? Ele pega o texto e cita para Deus. Ele argumenta com Deus: Senhor, já era para ter ido embora, voltado, a restauração de Jerusalém, e nada aconteceu. E ele começa a jejuar, orar e clamar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que no dia que ele começou a orar, o anjo do Senhor veio. Porque ele orou. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Tem gente que escolhe uma coisa. A Bíblia não está dizendo que você escolher nada. Você fica com as duas. Você não corre só com uma perna. Não trabalha só com um braço. Usa os dois braços e corre com as duas pernas. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Olha no texto sagrado. Veja aquilo que Deus quer. E diga para Deus: Senhor, aqui está o teu caráter. Use o caráter de Deus como uma bússola. Use a palavra de Deus como farol, mas use a palavra de Deus, o caráter de Deus nas suas orações. Como eles fizeram. Por que se enfureceram? Eles vão citar o texto. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eles citam o texto para Deus e agora eles oram em cima do texto. Por quê? Versículo 27. De fato, nesta cidade, também eles trazem para a realidade deles. Eles trazem o texto para eles, para o evento deles, para a condição deles. De fato, porque de fato nesta cidade, e cita o nome do povo: Herodes, Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel. Botou o povo de Israel tudo no balaio de gato só, com toda gente ruim. Aí eles fizeram, porque você citar o povo de Israel
que é o povo de Deus, né? Que seria, né? O povo de Deus. Junto com Herodes, Pôncio Pilatos, que aí é o governador romano, e os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. É interessante, eles não tomam a coisa de forma pessoal, eles foram ameaçados, não é? Isabel, vocês não preguem mais no nome de Jesus. Vocês pegarem, vão pegar vocês de taca. Eles ameaçaram eles, mas veja, eles não tomam isso como forma pessoal, como um ataque pessoal. Eles entendem que eles são representantes do Senhor. Eles entendem que o que eles estão fazendo é glorificar a Deus, estão vivendo por Deus e para Deus. Então, a partir desse momento, eles não se levantam contra mim, eles estão se levantando contra Deus. Porque você é servo de Deus, você é filho de Deus. Quem vai te defender? O teu Senhor e o teu Pai. Então, Senhor, se levantaram contra ti, contra o teu santo servo Jesus, aquele juiz. Lembra dessa expressão? Santo, perfeito, né? Servo, aqueles arremetem a Isaías 53, o servo sofredor, os cânticos do servo sofredor, né? Jesus, a quem ungiste, o Messias, aquele que é o rei. Então eles olham os atributos de Deus no versículo 24, falando da soberania e da grandeza. Agora novamente exaltam ao Senhor em meio ao pedido, mesmo diante da tribulação. Eles estão exaltando o Senhor para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinado. Versículo 21. Veja, isso que está acontecendo, e claro, de forma bem objetiva aqui, se cumpre a profecia do texto que eles citam, mas veja que eles têm a soberania de Deus em suas mentes. Eles não estão desesperados, eles estão totalmente confiantes. Por quê? Porque eles estão mostrando aqui em sua oração que o Criador, no versículo 24, o Senhor, que é o dono da história, e toda essa história está sob a mão poderosa do Senhor, o Santo, o servo Jesus, a quem ungiste, o Rei, Ele tem o controle de toda a história, Ele é o soberano. A tua mão já sabia que tudo isso ia acontecer. A tua mão, diz o texto, a tua mão e o teu propósito pré-determinado. Isso estava já na determinação do Senhor. O Senhor permitiu isso aqui, que fôssemos presos e que essas pessoas nos ameaçassem. Mas isso não é da tua vontade perfeita, mas está acontecendo. Por isso nós estamos orando pela tua vontade perfeita, Senhor. Porque o Senhor, que tem o controle de tudo na nossa vida, pode permitir que uma coisa que não é a vontade dele aconteça em nossas vidas, para que oremos, para que a vontade boa, perfeita e agradável dele se cumpra. É exatamente isso que está acontecendo. Por isso que eles estão mostrando. Está vendo que eles não estão falando que foi o diabo que fez? Se fosse um não pentecostal orando, como é que é essa oração? A gente imaginando, né? Se fosse um não pentecostal orando, essa oração seria terrível. O diabo, que diabo! Não tem o nome do diabo nessa oração. Veja, eles estão falando do pecado daquelas pessoas, mas estão falando da soberania de Deus. A sua vida, irmão, não está debaixo do poder do diabo. A sua vida está debaixo do poder de Deus, da soberania de Deus. Deus já sabia os teus problemas, as tuas lutas, as tuas dores, as tuas enfermidades, as tuas dificuldades. Não importa o que seja, Deus já sabe de tudo o que vai acontecer na sua vida, desde o dia da sua concepção até a última respiração que você nessa terra. Tudo Deus conhece, tudo Deus sabe, e em tudo a mão de Deus vai estar para glorificar o nome dele.
Então não coloque na conta do diabo. É Deus, na sua soberania, que está agindo na sua vida. É Deus que está fazendo. Não perca de vista a soberania de Deus. Não perca de vista. É isso que dá confiança para essa igreja. É isso que dá ousadia para esta igreja. Olha o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Lindo aqui, irmãos. Eles não estão pedindo para Deus julgar ninguém, para Deus sair fazendo, não, você faz isso, faz aquilo. Não, você olha as suas ameaças. O juiz é que determina o que vai fazer, não é você que determina se vai acontecer tal ou tal coisa com alguma pessoa. Não, Deus não te chamou para ficar desejando mal para ninguém. Deus te chamou para amar o teu próximo, os teus inimigos. Se as pessoas estão fazendo mal para você, diga para Deus: Senhor, olha as tuas ameaças. Olha, Senhor, eu não estou fazendo nada de mal, eu estou fazendo nada de errado, eu estou mantendo-me aqui firme, obedecendo o Senhor segundo. Olha as ameaças, Senhor. Toma conta, Senhor, porque tudo está sob o teu poder. O diabo está sob o teu poder, os demônios estão sob o teu poder, cada ser humano nessa terra está sob o teu poder, e muito mais os teus filhos. Olha, Senhor, as suas ameaças. E ao mesmo tempo Ele ora, concede-nos o quê? Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que com ousadia anunciem a tua palavra com toda ousadia. Veja, eles continuam orando pela vontade de Deus. O que o Senhor mandou eles fazer? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Não é essa a vontade de Deus? Então vamos continuar nela. É para você parar de pregar, de evangelizar, de fazer a obra de Deus, porque você está com problemas, com doença, com alguma coisa. Não é para você parar. Ah, não, pastor, eu tenho que parar porque eu estou atribulado, eu estou passando. Não, é justamente o contrário. Ao mesmo tempo que eles pedem para Deus olhar as ameaças, eles estão pedindo ousadia, mais poder, mais coragem, mais intrepidez para pregar, para anunciar a palavra, a tua palavra, com toda a ousadia. Nós queremos trabalhar ainda mais, porque fomos ameaçados. Se temos ousadia, queremos toda agora, para continuar fazendo a tua vontade. E nós queremos crescer no trabalho, mesmo sendo ameaçados. Nós queremos trabalhar mais, intensificar mais as nossas orações, intensificar mais o nosso serviço. Meu irmão, quantas crentes você já viu oração? Você, no meio das lutas, dores, sofrimentos, você já orou assim? Senhor, eu tenho que servir mais agora. Agora que eu tenho que desatar toda a ousadia que eu servir com tudo no meu coração. Agora que eu vou trabalhar mesmo com tudo, eu vou pregar o evangelho. O que o povo faz? Recua. Aponta para o diabo, abre mão da obra de Deus e fica olhando só para si mesmo, para si mesmo, para si mesmo, para si mesmo. Acuado, acolhido, escondido. Não. Olha o que essa oração nos ensina. Olha como enxergar a soberania de Deus, a glória de Deus nos ensina na oração e na prática da oração. Porque a oração é prática. Enquanto estendes as mãos, e aí eles pedem para fazer mais curas, e eles foram presos pelo quê? Porque curaram o homem. Agora eles pedem mais cura. O motivo pelo qual eles foram presos, eles pedem mais cura, mais ousadia, toda ousadia. Eles pedem curas, e agora eles pedem sinais, e eles pedem prodígios. Multiplica, Senhor. Se vamos ser presos, não te importa, continua operando a tua vontade, multiplica por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu
o lugar onde estavam reunidos. Todos, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. E todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Isso. É isso que nós precisamos. E quando você segue lendo o texto, versículo 32 em diante, você vai ver que essa igreja continua unida, essa igreja continua servindo, continua louvando o Senhor, continua testemunhando, continua orando, continua meditando na palavra, unidos em Cristo Jesus, cultuando ao Senhor. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Como uma vida de oração correta, numa igreja, muda o curso dessa igreja, leva essa igreja a ser e leva essa igreja a fazer toda a vontade de Deus. Leve essa oração para a sua vida pessoal. O que Deus quer é isso aqui: todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos com ousadia, todos anunciavam a palavra de Deus. É isso que Deus deseja para mim e para você. É isso que Deus deseja para esta igreja. Que você tome isso para a sua vida e entenda: Deus quer que você, cheio do Espírito Santo, glorifique o nome dele pregando a sua palavra. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus.